Recentemente, o Nubank lançou um novo tipo de investimento que promete ser melhor do que as caixinhas que tem no próprio Nubank. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar que investimento é esse, se ele realmente é melhor do que as caixinhas e se vale a pena você investir nele ou não. Antes de mais nada, a gente precisa entender qual que é o grande problema das caixinhas do Nubank. Bom, as caixinhas elas são um excelente investimento para você colocar a sua reserva de emergência e elas se popularizaram ao longo dos anos aí justamente com essa finalidade. Só que uma coisa que não está bem explicado lá nas caixinhas, que você precisa entender, é que a caixinha ela tem um prazo de vencimento. Ou seja, lá na caixinha, quando você coloca o dinheiro, ele está investido num RDB, que é como se fosse um CDB ali, que é um tipo de investimento que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, beleza? Esses CDBs, esses RDBs, eles têm um prazo e por trás da caixinha ali, exatamente, você está investindo nesse RDB. E o prazo de duração desses RDBs lá dentro das caixinhas do Nubank é de 2 anos, tá? Então, o dinheiro que tá lá na sua caixinha, ele continua rendendo, ele rende desde o primeiro dia lá, só que quando chega no final desse período de 2 anos, o que acontece? Mesmo que você não resgate, esse RDB venceu, então o que vai acontecer? O Nubank, ele vai recolher o imposto de renda para você, então você vai estar pagando um imposto de renda ali de 15%, né? Seguindo a tabela regressiva do imposto, e ele vai reaplicar aquele dinheiro automaticamente num novo RDB, e por esse motivo, você não vê o dinheiro saindo ali da caixinha e voltando para ela. Ele continua na caixinha, só que automaticamente o Nubank faz esse reinvestimento para você. Então, depois desses 2 anos, você vai pagar imposto de renda. E isso é muito ruim, porque isso atrapalha o seu longo prazo. Inclusive, o Nubank, quando divulgou esse novo investimento aqui, que eu já vou te contar qual que é, ele mostra justamente, aqui ó, a gente descendo um pouco mais nesse documento, ele mostra qual que é a grande diferença entre você colocar o seu dinheiro e deixar ele investido por muito tempo ali, sem resgatar ele, sem ele encerrar, né, sem ele vencer, e o efeito desses vencimentos, desses resgates que ficam incidindo imposto de renda. Então, olha só qual que é a grande diferença. Então, aqui eles compararam um CDB de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, com o Tesouro Selic e com o CDI, considerando aí que o CDI ele não vai vencer, tá bom? Então, o mais clarinho aqui é o CDB mais curto e aqui, indo para a direita, vai caminhando para essas outras opções de investimento aqui. Então, se você deixar o seu dinheiro 5 anos lá, você vê que tem uma diferença, mas essa diferença não é tão grande, né? Ó, o CDI rendeu 85%, enquanto um CDB de 6 meses, ou seja, CDB você colocou lá de 6 em 6 meses, você teve que pagar imposto de renda e reaplicar aquele dinheiro. Ele rendeu 64%. Então, não é uma grande diferença, mas é uma diferença, né? 20% aqui que o seu dinheiro estaria deixando de render. Agora, quando a gente vai para 15 anos e para 30 anos, essa diferença começa a ficar gritante, começa a fazer muito mais diferença. Enquanto aqui, ó, no CDI, você teria um retorno de 547%, no CDB de 6 meses você teria 350%. Ou seja, vamos calcular aqui a diferença, ó, é uma diferença de 547 dividido por 350. É uma diferença de mais de 50%. Então, colocando seu dinheiro no CDI, ali, botando ele para render, sem você ter que pagar imposto de renda, ou melhor, pagando imposto de renda só no vencimento ali, seu dinheiro está rendendo 50% a mais. E para 30 anos, isso aqui faz uma diferença gritante, né? É claro que, quando você está colocando seu dinheiro numa caixinha, você não está pensando em deixar esse dinheiro parado ali 30 anos, né? Eu imagino. Mas esse comparativo aqui é excelente para a gente ter essa noção. 5 anos já é um horizonte de tempo muito mais factível, né? Que eu imagino que você possa acabar deixando seu dinheiro rendendo na caixinha, né? Então, o que o Nubank fez para melhorar essa questão tributária e para fazer você pagar menos imposto? A solução que eles encontraram foi o NLFA 11, um novo ETF aí, então, que a Nubank criou, que além de render mais do que a caixinha, vai fazer você pagar menos imposto. E ele foi lançado há pouquíssimo tempo, no dia 17 de dezembro de 2025, inclusive tem muito pouca gente falando sobre esse ETF, não entendi ainda o motivo, porque ele é realmente uma opção bem interessante, como você vai ver aqui no vídeo, tá? Bom, mas antes de mais nada, você precisa entender o que é um ETF. Um ETF é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Por isso que ele tem esse nome, essa sigla aí, ETF. E ele segue uma regra específica. Agora, apesar dele ser negociado na Bolsa de Valores, ele é um fundo de renda fixa, tá? Então você pode ficar tranquilo, você não vai estar investindo em renda variável, não vai estar investindo em ações e fundos imobiliários se você investir o seu dinheiro em NLFA 11, tá? Qual que é a regra que ele segue? Ele segue basicamente um índice chamado de Índice de Letras Financeiras da Ambima.
como a gente está vendo aqui nessa parte do documento que o próprio Nubank divulgou aí no mercado, beleza? Então, ó, por trás do NLFA 11 está o ILFA, Índice de Letras Financeiras da Anbima, desenvolvido pela Anbima, que é uma instituição aí do mercado financeiro que é responsável por fiscalizar, por regulamentar aí os fundos de investimento, tá bom? Então, eles lançaram esse índice em parceria com a Nuasset, que é a gestora do Nubank, que organiza de forma sistemática todas as eficiências discutidas até aqui, que é basicamente o que ele está falando aqui no documento sobre a questão tributária do imposto de renda que eu acabei de comentar com você, essa questão de você ter que reinvestir o dinheiro, ou seja, o CDB, o RDB venceu lá em 2 anos, você vai ter que encontrar uma nova alternativa de investimento que renda parecido com ele se você quiser manter aquele rendimento ali, e é basicamente isso daqui que eles estão compondo. E também uma questão de diversificação para você ter pouco risco ao investir nesse fundo, beleza? Qual que é a grande sacada por trás desse NLFA 11? Por que ele rende mais do que a caixinha e por que ele paga menos imposto de renda? Nos ETFs de renda fixa, você tem uma coisa chamada prazo médio de repactuação, que eu não vou explicar aqui nesse vídeo. Se você quiser entender o que é só você ver depois o vídeo que eu gravei sobre o LFTB11, que é um fundo de renda fixa também, um ETF de renda fixa parecido com o NLFA 11, só que ele investe em títulos do Tesouro Nacional, tá? O que acontece aqui? Existe uma regrinha que se o prazo médio de repactuação dos ativos que estão dentro do fundo for maior do que 720 dias, ele vai pagar só 15% de imposto de renda, independente do prazo que você deixar o seu dinheiro lá. Então, se você comprar esse NLFA 11, deixar o seu dinheiro um dia lá rendendo e quiser tirar depois, não tem problema. Você vai pagar só 15% de imposto de renda e, além do mais, você não vai ter IOF, que incide também lá na caixinha do Nubank e que acaba comendo o seu rendimento ali quando você deixa o dinheiro menos de 30 dias investido, beleza? Então, o NLFA 11, ele não tem IOF e tem a menor alíquota de imposto de renda, que é só 15%. Então, justamente por conta dessa regra aí do prazo médio de repactuação e por conta aí de ser um ETF, beleza? E por que ele rende mais do que a caixinha, falando agora do rendimento bruto, né? Sem contar aí o imposto de renda. Porque ele está investido em crédito privado. O que é isso? Quando você empresta dinheiro para um banco, num CDB, por exemplo, até mesmo um CDB do Itaú, isso é crédito privado. Por quê? Porque essa é uma instituição privada, não é uma instituição do governo. Quando você está emprestando dinheiro para o governo, você está investindo em títulos públicos. Então, é um crédito público, vamos dizer assim, né? Nem existe essa palavra, nem se usa esse termo, mas é basicamente essa a grande diferença. E o crédito privado, ele é mais arriscado, sim, do que o crédito público. Por mais que você pense aí que, eu confio mais no Itaú do que no governo, porque o governo pode te dar um calote. Bom, olhando tecnicamente e estritamente, o menor risco que a gente tem num país sempre vai ser o título público, beleza? Independente se o governo é de direita, de esquerda, se o governo está fazendo um bom trabalho ou se o governo está fazendo um mau trabalho. Então, sim, os títulos públicos são, teoricamente, mais seguros do que títulos do que investimentos privados, como o caso dos bancos, mesmo que seja um banco muito grande como o Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Então, por esse motivo, por investir em crédito privado, por investir em investimentos que são mais arriscados, o NLFA 11 ele consegue ter um retorno ali que está acima tanto do CDI quanto da Selic. E no que então que esse NLFA 11 está investido? Ele está investido a 50% em bancos grandes, que a gente chama de S1, como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. 25% está em S2, que são bancos médios ali. Não são tão grandes quanto o Itaú, mas também não são tão pequenos quanto esses bancos aqui do S3, tá? Então, no S2 aqui que o NLFA investe está Nubank, Safra e Banco Votorantim. Ele tem 20% também alocado no S3, que já é um banco um pouco menor, que é Banco ABC, Agibank e Banco Volkswagen. E 5% alocado no S4, que já são bancos bem menores, como esse Paraná Banco e Yamaha. Lembrando que isso aqui, como ele está trazendo, são só exemplos, tá? Então aqui a gente consegue ver a composição real da carteira do ILFA, beleza? Lembrando, o ILFA é um índice da Anbima, e aí o NLFA, o que ele faz? Ele vai e copia esse índice, então ele vai perseguir aqui a mesma carteira que o ILFA tem. Como que era essa carteira em janeiro de 2026? Então tinha 8,3% em Banco do Brasil, a mesma quantidade em Bradesco, Banco BTG, Caixa, Itaú, Santander. Isso fazia parte ali do S1. No S2 ele tinha Banco Safra, Sicredi, Votorantim, XP e Nubank. No S3 ele tinha esses outros bancos aqui. E no S4 ele tinha a Yamaha e o Banco Paraná, compondo aí então o total da carteira do ILFA 11.
tá bom? E aí, uma outra coisa legal que tem nesse documento aqui, que a gente pode ver, é isso daqui, ó, o backtest do ILFA. O backtest nada mais é do que um estudo que o pessoal faz ali, pegando a composição daquela carteira e olhando para o passado, vendo como que aquela carteira teria se comportado no passado, tá bom? Então, olhando para esse estudo, a gente consegue ver aqui que o resultado do ILFA foi de 32,9 ali desde outubro de 2023 até dezembro de 2025, ou seja, 109% do CDI. A gente teve períodos aqui em que o CDI esteve a 10, 12, até 15, como a gente está vendo hoje, né? E nesse intervalo de tempo inteiro, ele rendeu 109% do CDI. Agora, olha só a parte mais legal desse estudo aqui que eles fizeram. Olhando para prazos mais curtos, as janelas mensais de retorno, e aqui a gente fala de uma coisa chamada de janela móvel, que é a gente pegar vários períodos ali, nesse caso mensais, né? Vários períodos de um mês, para a gente avaliar qual foi o retorno daquele investimento, a gente vê que em 100% dos casos, esse índice rendeu acima de 100% do CDI. Ou seja, o NLFA11 ele está rendendo sempre acima de 100% do CDI. Em 96% dos casos, ele rendeu acima de 102% do CDI e em 46% dos casos, ele rendeu acima de 105% do CDI. Então, a gente consegue perceber aí que é um índice que está cumprindo o que foi proposto, que é o quê? Você ter investimentos maiores do que o CDI e, ao mesmo tempo, você ter essa vantagem aí desse benefício tributário de pagar só 15% de imposto sem IOF. E aqui uma outra coisa legal que ele está mostrando para a gente também é com relação à volatilidade desse investimento de maneira bem simples aí. Você pode entender que isso daqui é o risco. Então, quanto menor a volatilidade, menor vai ser o risco desse investimento. E a gente consegue ver que a volatilidade do ILFA é bem baixinha ali, ó, da ordem ali de menos de 0,25%, né? É realmente uma volatilidade que a gente chama bem baixinha, tá bom? Então, é um investimento seguro, apesar de estar investido em crédito privado, que tem mais risco do que os títulos públicos, como eu falei, e que também vem entregando aí um retorno acima de 100% do CDI. E aí você deve pensar, será que esse NLFA11 é melhor do que as outras opções que a gente tem de ETF de renda fixa, como o LFTB11 e o AUPO11? Bom, na minha opinião, sim, mas com algumas ressalvas, tá? Quais são os pontos negativos aqui do NLFA11? O primeiro de tudo é que ele é mais arriscado, né? E aí, talvez você que já entende um pouco mais desse mundo aí de ETF de renda fixa, deve estar pensando, será que o NLFA11 é melhor do que o LFTB11 e do que o AUPO11, por exemplo, que são dois ETFs de renda fixa aí com essa mesma proposta de pagar só 15% de imposto de renda? Olha, na minha opinião, sim, porém com algumas ressalvas, tá? Que a gente precisa levar em consideração. A primeira delas é que ele é mais arriscado tanto que o LFTB11 quanto que o AUPO11, tá? Isso se deve ao fato justamente de ser crédito privado, como eu te falei. O LFTB11 e o AUPO11, eles investem em títulos públicos, tá bom? Então, eles acabam sendo, sim, menos arriscados do ponto de vista do risco de crédito, tá? Do ponto de vista do risco de calote. Inclusive, se você quiser entender mais como funciona o LFTB11 e o AUPO11, é só depois assistir os vídeos já que eu gravei sobre esses dois ETFs, beleza? E o segundo ponto negativo com relação ao NLFA11 é essa parte aqui, ó. Ele possui uma taxa de administração de 0,25% ao ano, enquanto tanto o LFTB11 quanto o AUPO11 tem 0,19% ao ano de taxa. Então, essa diferençazinha de 0,06% ao ano acaba comendo um pouco do rendimento do NLFA11, porém, apesar disso, como a gente viu aqui no backtest, né, que o pessoal trouxe aqui pra gente, ele acaba rendendo mais do que 100% do CDI, enquanto que tanto o AUPO11 quanto o LFTB11, eles rendem ali muito próximo do CDI, tá? Vou entrar aqui no Mais Retorno agora para ver isso daqui com você, ó. Então a gente pode pesquisar aqui LFTB11 e colocar também o AUPO11, tá? Pra gente conseguir comparar. Então, ó, a gente consegue ver aqui, ó, que o LFTB11, ele tá muito próximo do CDI, né? Então, tá rendendo CDI 2%, enquanto o LFTB11 tá rendendo 1,97%. O AUPO11, ele teve um rendimento aqui de 0% nesse período, né? Deve ter acontecido alguma coisa aqui no lançamento do AUPO, que é muito recente também. A gente pode pegar aqui, ó, o prazo de um mês pra gente ver aqui, ó, como que estão esses dois indicadores, como que estão esses dois ETFs. Então, ó,
no prazo de um mês aqui, desde 7 de janeiro até 6/2, o LFTB11 está rendendo 1,27, o CDI está 1,22 e o AUPO11 está 0,9%. Você vê aí então que eles ficam próximos do CDI e acabam rendendo às vezes até um pouco menos, né? Como você está vendo aqui o AUPO11. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o NLFA11 também para esse comparativo, já que ele foi lançado lá em 17 de dezembro. Então, vamos ver aqui quanto que está rendendo o AUPO11 e a gente vai fazer esse comparativo também do último mês. Então, ó, vamos ver aqui, fazer o comparativo de um mês pra gente ver. E aí, de novo, é claro que um mês é um prazo muito curto, né? É legal a gente olhar para esse investimento, para esse horizonte de tempo maior e comparar esses investimentos. Mas como eles são muito recentes, eu tô fazendo isso daqui com você, beleza? A gente tá olhando aqui bem no curto prazo mesmo. Tá? Então, nesse período de um mês, ó, o CDI rendeu 1,95, o LFTB11 rendeu 1,92 e o NLFA rendeu 1,81%. Olha só, mas a gente não viu ali no backtest, cadê? Vamos voltar aqui, ó. No backtest do NLFA11, no documento, eles não mostraram pra gente que ele estava rendendo 109% do CDI. Olha, isso daqui novamente é um estudo baseado no histórico do que aconteceu com esse ILFA11, tá? No passado. Mas isso daqui que a gente tá vendo é a prática. Então, no último mês, na prática, o NLFA11, ele acabou rendendo menos do que o CDI, menos do que a LFTB11 e mais do que o AUPO11, tá? Mas, de novo, isso aqui é um horizonte de tempo muito curto. O ideal é que a gente olhe para um horizonte de tempo mais longo. E, sinceramente, você pode ficar despreocupado com relação a esse backtest aqui, tá? O pessoal da Ambima faz um trabalho sério. Então, é mais uma questão de fato, a gente deixar o longo prazo atuar, que provavelmente esse daqui vai ser o comportamento, pelo menos mais próximo disso, vai ser o comportamento do NLFA11, beleza? Se a gente colocar aqui em tempo ótimo, a gente consegue ver aí qual que é o período desde o início lá, né? Que cada um rendeu. Na verdade, ó, esse período aqui estava desde dezembro, né? Agora que eu vi. Então ele não atualizou aqui pra mim. Vamos botar o período de um mês pra ver o que acontece. Agora sim, ó. Período de um mês. LFTB11 1,27%, NLFA11 1,25%, CDI 1,22%, AUPO 0,9. Então você vê aí que o LFTB11 está ganhando. Isso muito provavelmente se dá pelo fato do LFTB11 ter uma pequena marcação a mercado. E aí depois você pode entrar lá no vídeo, como eu falei, para assistir. O NLFA11 ele tem esse benefício, vamos dizer assim, quando a gente está falando de segurança. Você não quer que o seu investimento ele tenha marcação a mercado, porque isso pode ser uma coisa ruim para você. Ele pode acabar valendo menos, como aconteceu aqui com a AUPO11, que também tem essa mesma marcação a mercado que o LFTB11 tem. Então, nesse sentido, é um aspecto positivo para o NLFA11 não ter essa marcação a mercado, tá? Então, sim, na minha opinião, faz muito sentido você considerar investir no LFA11, principalmente para você colocar sua reserva de oportunidade e pensando também numa diversificação de renda fixa, tá? O NLFA11 não é, na minha opinião, um investimento para você colocar a sua reserva de emergência. Porque ele acaba investindo, como você viu ali, em emissores, em bancos que são um pouco mais arriscados ali do que o próprio Nubank, inclusive. E tem um outro fato: se você investir no LFA11 e precisar sacar o dinheiro, você só vai conseguir fazer isso em dias úteis, quando a bolsa está funcionando, de 10 da manhã até as 5 da tarde, beleza? Então, por esse motivo, o NLFA11 ele não cumpre os requisitos necessários para você colocar a sua reserva de emergência nele. Mas reserva de oportunidade, que é aquela reserva ali que a gente está colocando o dinheiro parado ali para esperar alguma oportunidade surgir. E também, pensando em diversificação de renda fixa, faz muito sentido você colocar assim, você investir o seu dinheiro em NLFA11. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? Então, antes de você colocar o seu dinheiro nele, faça o seu estudo, avalie e veja se faz sentido para você ou não. Então, para mim, o NLFA11 ele não vai substituir a caixinha do Nubank justamente por conta desse pilar aí da reserva de emergência que eu falei para você, mas ele pode sim ser uma excelente opção para você colocar o que está sobrando da sua reserva de emergência. Lembrando que se você tem mais de 100 mil reais de patrimônio, quer que a gente tome conta do seu dinheiro para você, alocando nas melhores oportunidades de investimento, tanto em renda fixa quanto em renda variável, seja no Brasil ou no exterior, a gente tem aqui a Varus Consultoria. Você pode entrar no primeiro link aqui da descrição e marcar uma reunião gratuita com um consultor de investimentos do nosso time, que vai fazer uma análise 100% na faixa aí da sua carteira para ver se você está fazendo bons investimentos ou não. E se faz sentido para você entrar aqui para Varus Consultoria. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.